Prodígios, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje tem assunto saindo do forno, tá quentinho. Assunto novo, tá? Hoje estudaremos a linguagem algébrica. Aos poucos, bem aos pouquinhos, nós já tivemos contato com essa linguagem algébrica. Nós já tivemos contato com a álgebra e vocês vão perceber isso agora, tá? Então, vamos resolver este primeiro problema. Vamos tentar resolver esse primeiro problema. 4 mais uma estrela tem que ser igual a 7, né? Tem que ser igual a 7. Qual valor essa estrela tem que assumir para que essa igualdade seja verdadeira? Para que essa igualdade aqui seja verdadeira. O único valor que ela pode admitir é 3, né? Que ela pode assumir é 3, porque 4 mais 3, 7. Então, isso aqui já foi visto nos anos anteriores. Isso aqui é álgebra, tá? Isso aqui é álgebra. Afinal, o que será álgebra? Professor, o que é álgebra? Álgebra, gente, é uma área da matemática destinada a resolver operações com letras e números, tá? Com letras e números. Resumindo, a álgebra é uma expressão que tem letras, números e operações, tudo junto e misturado. É como se tivesse pegado as letras, os números e as operações, colocou tudo isso dentro do liquidificador e bateu e ficou tudo junto e misturado. Isso é a álgebra. Professor, já me disseram que a álgebra é difícil, que quando começa a aparecer essas letras é difícil. Sim, é difícil, se não é difícil. Se não entender isso aqui é difícil. Se não se dedicar é difícil. Se não abrir a cabecinha e tentar entender, é difícil. Mas se nós nos esforçarmos a aprender, é claro que aprenderemos. Isso aqui é a coisa mais fácil do mundo. Da mesma forma que foi fácil resolver essa expressão algébrica aqui, ó, essa expressão que tem uma estrela, da mesma forma vai ser fácil resolver todas as outras. Basta ter dedicação, focar e se esforçar, tá? Então, por estimativa, nós chegamos à conclusão que a estrela tem que valer 3. Mas ninguém tem, nem todo mundo tem o talento de desenhar uma estrela tão perfeita como essa. Então vamos colocar algo mais simples. Vamos colocar a letra X, né? Vamos colocar a letra X. Vamos substituir essa estrela pela letra X. Ó, professor, eita, agora foi difícil. Qual valor o X deverá assumir para que essa equação seja verdadeira? Pessoal, a mesma coisa, não mudou nada. A única coisa que mudou foi a estrela sendo substituída por uma letra. Tá? Foi substituída pelo símbolo X, pela letra X. Então, 4 mais X é igual a 7. Qual valor o X deverá assumir para que isso seja verdadeiro? 3 também, da mesma forma, na estrela. Então, 4 mais 3 é igual a 7. Então, a única solução para essa expressão é 3. A solução é que o x seja igual a 3. Nós vamos perceber, mais à frente, nós vamos saber como resolver isso aqui de outra forma, sem ser mentalmente. Existem procedimentos matemáticos que facilitam a solução dessa expressão algébrica. Facilitam o encontro do x, tá? O valor do x. Então, a linguagem algébrica. Pessoal, vamos falar agora de história. A linguagem algébrica, ela faz parte de um dos maiores campos de estudo dentro da matemática. A álgebra, né? Ela é um dos maiores campos de estudo dentro da matemática, é a álgebra. E a álgebra, ela é universal, seja aqui, lá na China, na Alemanha, nos Estados Unidos, no Japão, na África, vai ser a mesma coisa.
vamos nos deparar com os mesmos símbolos, com as mesmas ideias. A única coisa que vai mudar é o idioma, né? Se eu não souber japonês, ou inglês, ou alemão, eu não vou conseguir resolver. Por isso que tem que saber os idiomas. Ó, professor, qual é a diferença de álgebra e aritmética? A álgebra tem letras e números. A aritmética tem apenas números. Essa é a diferença, né? Em vários momentos da nossa história e em diferentes civilizações foram usados símbolos para representar valores desconhecidos, tá? Em diversas partes da história, sempre as civilizações elas utilizavam símbolos para representar valores. Neste sentido, muitos matemáticos procuraram desenvolver um estudo sobre esses valores desconhecidos, sobre esses símbolos que representavam números desconhecidos. Explorando mais esse tema, né, um estudioso matemático que contribuiu muito para a álgebra, chamado de Mohamed Ibn Musa al-Khwarizmi, por volta de 825, ele escreveu um texto sobre variáveis desconhecidas, sobre números desconhecidos, números não, sobre símbolos desconhecidos, tá? E o nome desse estudo dele era Al-Jabar. Al-Jabar. Era o título dessa obra dele. Ele foi o primeiro matemático que desenvolveu um estudo sobre álgebra, tá? Muitos estudiosos acreditam que com o tempo, né, de 825 para cá, ó, 825 já se estudava álgebra. De 825 para até a nossa atual data, esse título da obra dele, Al-Jabar, se tornou álgebra, se modificou ao longo do tempo e se tornou álgebra. Com o passar do tempo, os estudos sobre a álgebra ganhou expansão e significado, tá? Expansão e significado se aperfeiçoando cada vez mais. Então, essa aperfeiçoação foi tão grande, tão grande, tão grande, como eu falei para vocês, que a álgebra é considerada uma linguagem universal. Da mesma forma que os números são universais, a álgebra também é universal. Professor, então, quer dizer que se eu sei a matemática do Brasil, eu vou saber a matemática de qualquer lugar do mundo? Sim, é diferente do idioma, diferente do português. Aqui vocês têm, do lado esquerdo, tem partituras, né? Partituras. Partituras é uma linguagem compreendida pelos músicos, né? Pelos músicos. Essas linguagens musicais, essas partituras, elas podem ser lidas por qualquer músico de qualquer lugar do mundo, né? Assim como a álgebra. Uma observação. Como eu já falei, a álgebra é a mesma para todos os países. Agora vamos falar mais detalhadamente da álgebra. Então, a álgebra são operações, letras e números juntos. A álgebra ela está relacionada diretamente com o estudo de expressões, equações vocês ainda vão estudar mais a fundo. Equações são expressões que têm o sinal de igualdade. Tá? Então, a álgebra está diretamente ligada com o estudo de expressões, equações e formas que fazem o uso de incógnitas e variáveis. Então, valores desconhecidos que nós teremos que encontrar os valores dessas variáveis ou incógnitas. Mas, anteriormente, nós já tivemos contato com a álgebra, tá? Até nos anos anteriores.
por meio de símbolos ou por meio da determinação da fórmula de algumas figuras. Ó, por exemplo, quando pretendemos determinar a área de um retângulo, devemos multiplicar a medida da base pela medida da altura. Como essas duas medidas podem variar dentro de um conjunto numérico pré-estabelecido, dizemos que são variáveis. Por exemplo, nós temos um retângulo aqui, e este retângulo tem a base, que é o comprimento, chamado aqui de B, e tem a altura aqui chamada de A, tá? Tem a altura chamada de A. O valor de B e o valor de A podem ser diferentes valores, né? A e B podem assumir quaisquer valores no nosso conjunto numérico. B e A pode assumir qualquer valor. O B pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, 6, 7. Tem uma infinitude aqui de números que podem ser colocados no lugar de B, assim como no lugar de A. Depende do problema, da situação, de tudo mais, né? Mas nós atribuímos aqui o valor de A e B para generalizar a fórmula da área, né? Para dizer que a área de todo o retângulo será dada pela multiplicação de B por A. Por isso que é tão importante nós colocarmos o B e o A aqui, tá? Para nós generalizarmos uma fórmula para que a área desse triângulo aqui em Balsas, no Brasil e na China seja a mesma, tá? Então, no retângulo nós temos B sendo a medida do comprimento e A sendo a medida da largura. A área de um retângulo é dada pela multiplicação da base pela altura, o de A vezes B, né? Aqui, ó, notem que estão começando a aparecer abreviações. Antigamente nós escrevíamos a área é igual a A vezes B. A área que foi abreviada para apenas a letra A, simplificando a escrita e facilitando ainda mais a matemática. Então, a área é igual à multiplicação de A vezes B, né? A por B. Com isso, generalizamos um pensamento para vários valores. Se o A for 10 e o B for 20, né? Então, a área será 10 vezes 20, ou seja, será 200, a área será 200. Aí vem a unidade de medida, pode ser metros, centímetros, quilômetros, decâmetros, qualquer uma dessas unidades de medidas. Então, foi falado, ó, acabamos de falar de generalizações. Generalização é generalizar, né? É não vou falar essa palavra. Generalizar algo. Como, por exemplo, vamos considerar N um número inteiro, tá? Um número inteiro. Então, nós podemos escrever várias expressões algébricas pautadas nesse número N, nesse primeiro número N, que pode ser qualquer número inteiro, tá? Como os números inteiros são infinitos, então vamos dizer aqui que um número qualquer é apenas N. Então, vamos seguir algumas ideias. Eu quero aqui, ó, um número inteiro N, pode ser qualquer número inteiro. Agora, eu quero o dobro do número inteiro, então eu vou pegar 2 e multiplicar por N. 2 vezes N. Eu quero o quadrado de um número inteiro, então é o N elevado ao quadrado, elevado à segunda potência. Eu quero o sucessor de um número inteiro. O que é o sucessor de um número inteiro? É uma unidade a mais que o anterior, então é N mais 1. A metade de um número inteiro é o número inteiro dividido por 2. Então, nós generalizamos dessa maneira. Em diferentes línguas faladas e escritas, considerando-se como um número inteiro, podemos entender 2n como o dobro de um número inteiro. Então, 2n é 2 vezes um número inteiro, tá? Um número inteiro. Lá atrás também, nas propriedades das operações dos conjuntos numéricos, já foi apresentada a ideia de expressão algébrica também, já foi apresentada a linguagem algébrica, por exemplo, na adição, a propriedade comutativa na adição.
Então, nós temos a adição de dois números, x e y. Nós podemos tanto somar x mais y ou somar y mais x, que o resultado não será alterado. Tá? Então, ó, utilizando aqui as letras, novamente, as letras aqui estão representando variáveis, né? Então, elas representam os infinitos números inteiros que existem. Tá? Então, x mais y é a mesma coisa que y mais x. O número inteiro x mais o número inteiro y é igual ao número inteiro y mais o inteiro x. A ordem das parcelas não altera a soma. E bem aqui, ó, a propriedade da potenciação, né? Nós utilizamos essas letrinhas aqui também. Então, nós temos a potenciação aqui, nós temos a multiplicação de potências de mesma base, ou seja, o que vai alterar é apenas os expoentes. A aqui está representando a base igual, e o B e o C, os expoentes. Então, B mais C, né, na multiplicação de potências de mesma base, conserva a base, o A, ó, conserva a base e soma os expoentes, trabalhando aqui apenas com as letras. Observação: na multiplicação em que pelo menos um dos fatores é uma letra, pode-se omitir o sinal de multiplicação. Exemplo, 5 vezes x pode ser escrito apenas como 5x. Sempre que não aparecer um sinal separando uma letra e um número, subentendemos que lá está presente o sinal de multiplicação, tá bom? O sinal de multiplicação está sendo omitido. Então, para casa, vocês vão fazer os exercícios propostos e o exercício de aplicação dos módulos. Dos módulos 73 e 74 e vão me enviar, tá? Então, tchau, tchau e até a próxima aula.